Glória a Deus. Amém. Tempo precioso é o tempo que nós desenvolvemos na presença de Deus. E nós temos a oportunidade de juntos desfrutarmos na presença de Deus, da presença de Deus e realizarmos a presença de Deus na vida de outras pessoas como igreja. Então é muito bom nós estarmos aqui exaltando o nome do Senhor e vivendo no nosso coração esse Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua semana. Você que nos acompanha virtualmente, que o Senhor também te dê uma semana especial, um dia especial, que você seja cheio do Espírito Santo todo o tempo. Amém? Eu gostaria de convidá-los nesta manhã a abrir a Bíblia Sagrada em duas porções da Palavra de Deus. A primeira está no Salmos de número 69, verso de número 9. E João 2, a partir do versículo 15 até o 17. Salmos 69, versículo 9 diz: Pois o zelo pela tua casa me consome, pois o zelo pela tua casa me consome. João 2, de 15 a 17, diz: Tendo feito um azarague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós entregamos ao Senhor essa porção da palavra, para que o Senhor nos capacite na administração da mesma, como também, Senhor, abra o coração de cada um de nós para receber o que o Senhor quer falar conosco nesta manhã, mas também colocar em prática sobre nossas vidas. Assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Essas duas porções da palavra do Senhor, ela pode ser analisadas sobre duas óticas. E nesta manhã eu quero pensar com os irmãos sobre a importância do zelo com a casa do Senhor. Essa porção da palavra tão profunda que pouco se ouve falar em pregações, em ministrações, e quando muitas vezes paramos e lemos essa porção, a gente considera mais a reação dura, o comportamento firme e duro de Jesus,
em relação àquilo que estava acontecendo do que a lição ou as lições espirituais profundas que essa porção quer falar às nossas vidas. Muitas vezes a gente questiona mais a postura de Cristo. Alguns chegam ao extremo de falar da ira de Jesus Cristo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A palavra zelo, que está se usando aí na Bíblia Sagrada, seja no Antigo e no Novo Testamento, ela se trata de um sentimento ardente, profundo, fervoroso de cuidado pelas coisas de Deus. Esse sentimento que a gente precisa resgatar em nossos corações. Nós temos aqui na igreja uma função chamada zeladoria. Né? Zeladoria vem de zelo. Só que a zeladoria praticada no templo para a manutenção das estruturas físicas, ela também representa o cuidado, ela também representa um esmero, uma atenção com essa estrutura física que nós erroneamente chamamos de casa de Deus, considerando a figura neotestamentária, o que nós entendemos no Novo Testamento. Mas o Senhor tanto faz referência ao zelo no Antigo e trouxe à lembrança dos discípulos o que Deus falou sobre o zelo no passado através do salmista. O zelo, ele representa para nós o cuidado, o esmero, a atenção com as coisas de Deus, demonstrar a aplicação sincera no que nós fazemos, demonstrar diligência nas coisas de Deus. Então, precisamos saber separar e separar muito bem quando se fala de zelo com cuidado estrutural de funcionamento de um templo. Não obstante se tratar de uma zeladoria funcional. Mas o que o Senhor quer falar conosco nesta manhã é que nós devemos e precisamos e é necessário sermos zelosos com as coisas de Deus. Por quê? Porque a gente já aprendeu aqui que Deus é um Deus zeloso. Ele zela pela sua própria palavra. E nós precisamos que Deus, no seu zelo por nós, no seu zelo pela sua própria palavra, nós sejamos zelosos com o próprio Deus. E como nós podemos fazer isso? Em nosso amor por Ele, precisamos ser zelosos, precisamos ser cuidadosos. Nós precisamos ser zelosos na sua palavra, precisamos ser zelosos em nossa vida espiritual, que talvez esteja havendo muito descuido por nossa parte. Precisamos ser zelosos em nossa casa, em nossa família. Enfim, tudo que envolve Deus, nós precisamos ser zelosos.
Olha, tudo que envolve Deus, nós precisamos necessariamente sermos zelosos. Só para deixar bem fundamentado o que o Senhor quer falar para nós através da sua palavra, eu quero citar 3 versículos bíblicos, dito pelo próprio Deus. O primeiro está em Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Ele diz: eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Deus está auto se declarando como um Deus zeloso. Em Ezequiel 39, 25, ele vem e reitera. Ele diz: e serei zeloso pelo meu santo nome. Deus zela por seu nome. E nós devemos zelar pelo nome de Deus. Em Zacarias 1,14, diz o próprio Deus: com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. Por isso, se o nosso Deus, Ele é um Deus zeloso, porque nós, muitas vezes, negligenciamos em zelar com as nossas vidas, somos negligentes em zelar por viver essa palavra, somos negligentes em zelar, em viver essa palavra, obrigado, Isabela, com a nossa família, viver essa palavra nos nossos relacionamentos sociais, viver com dedicação zelosa e intensa esse reino de Deus. O reino de Deus, o qual nós fazemos parte, ele é muito caro. E eu não falo aqui caro no sentido de riqueza. Eu falo aqui caro no sentido de profundidade, de beleza, né? De essência transformadora para a nossa vida. De uma riqueza que foi revelada pelo Senhor para nós. E muitas vezes a gente negligencia em zelar por tudo que o Senhor tem nos oferecido. Por isso que a gente precisa tirar parâmetros, não é isso? De determinação e como eu poderia dizer, em colocar em primeiro lugar na nossa vida o viver esse reino. Como diz Mateus, salvo engano, 6,33, em buscar esse reino de Deus em essência, em primeiro lugar nas nossas vidas. Isso quer dizer zelo pelas coisas do Senhor. No Antigo Testamento, para que a gente possa entender essa profundidade e aplicar para as nossas vidas, no Antigo Testamento, a gente aprende em algumas porções, principalmente nos Salmos. Nos Salmos de número 93, verso 5, a gente aprende que o salmista declara que a casa do Senhor é um local de santidade. Por que ele está falando a casa do Senhor? Porque no Antigo Testamento o templo era a casa do Senhor. Até o momento que Deus falou assim: olha, eu não habito mais em templo, eu não habito em templos feitos pela mão do homem. Então, o templo do Antigo Testamento, ele era sagrado. Porque diz ainda o salmista no Salmos 122, 1, porque a casa do Senhor é motivo de alegria. Então, o santuário, quando as pessoas iam para a casa do Senhor, era motivo de alegria. Diz o salmista, me alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
era a satisfação de viver na presença de Deus ali no templo. No Salmo 135, versículo 2 e 3, aquele povo se reunia no templo para louvar o santo nome do Senhor. A congregação toda se reunia, como nós fazemos também neste tempo neotestamentário, o viver esse louvor coletivo dentro de um espaço chamado templo para adoração do Senhor coletivamente. Isaías 56, 7, ele diz: porque a casa do Senhor é o melhor lugar de oração. Já o Salmos 5, versículo 7, ele diz: porque ali devemos nos inclinar em reverência ao nosso Deus. Olhe quanta coisa importante os nossos irmãos do passado reverenciavam o templo. Porque ali desenvolvemos o que pertence a Deus. Devolvemos o que pertence a Deus. Ele está falando que a congregação levava para o templo o dízimo a ser entregue ao Senhor em Malaquias 9. Você vai em 1 Crônicas 23, 28. Porque no passado somente os sacerdotes e levitas podiam cuidar da casa de Deus. Era o cuidado que aqueles homens separados tinham para a casa de Deus. Porque tudo isso nós devemos ser as pessoas que mantêm a casa do Senhor aberta. No Antigo Testamento, aqueles homens eram que mantinham 24 horas a casa do Senhor aberta para que o povo ali adentrasse e mantinham aquela casa limpa. Está lá em 2 Crônicas 29, 16. E com manutenção, aquela casa precisava ser mantida regularmente. E por último, e mais bela que a nossa própria casa. O profeta Ageu, ele faz uma observação muito interessante, que aquele povo voltou do cativeiro e começou a reestruturar as suas residências, só que suas casas estavam sendo mais bem cuidadas, mais bem estruturada, mais bem preparada, enquanto o templo permanecia em ruínas. Então o profeta Ageu, ele faz essa reclamação. Mas hoje, toda essa responsabilidade de cuidar da casa de Deus, quando nós usamos essa expressão erroneamente, mas dessa estrutura chamada templo, cabe a todos nós. Como igreja do Senhor, cabe a todos nós. Aí eu vou fazer um parêntese na mensagem, porque não é isso que eu quero falar. A gente precisa ter mais cuidado com a nossa estrutura física templária que Deus coloca em nossas mãos. Nós temos observado que quando temos muito movimento aqui na igreja, a semana toda, a irmã Márcia falou aqui que só de menino e projeto são 200 e tantas pessoas que circulam aqui durante as tardes e manhãs. Aí nós entramos aqui, nós vemos copo para lá, nós vemos prato para lá, nós vemos um papel jogado ali, nós vemos cadeiras tudo fora do lugar, nós vemos muitas coisas que precisam. Todos nós temos a responsabilidade de não fazermos isso, como também precisamos ter a responsabilidade de, quando vermos isso acontecendo, nós sermos agentes de cuidado com essa estrutura física chamada templo. Dias atrás, alguém comeu uma torta, um pedaço de bolo, num momento aqui de comunhão, jogou no telhado. Veio a chuva, o infeliz do prato foi para a tampa da boca do ralo. A água encheu
e transbordou por tudo que é canto, numa estrutura cara de manter. Por uma falta de cuidado, uma falta de zelo. Então, a gente precisa ter o zelo templário, estrutural, com todo esse cuidado. Os irmãos pensam muitas vezes que eu tenho toque. E eu até dou risada. Quando eu chego aqui, eu arrumo as cadeiras do templo. Mas por que eu faço isso? Primeiro, por organização, zelo. Segundo, porque nós devemos zelar pela casa do Senhor e vermos as coisas organizadas. Não é isso? Muitas vezes na nossa casa está tudo alinhado, tudo organizadozinho, e aqui nós estamos com uma cadeira para lá, uma cadeira para cá, e copo debaixo. A gente precisa cuidar das coisas de Deus. Eu não me canso de fazer isso. Eu já cheguei aqui de manhã, já fui olhar banheiro como é que estava, já fui olhar se o bebedouro estava funcionando. E aí todo mundo tem que fazer isso, para que a casa do Senhor esteja o quê? Em ordem e funcionando plenamente. Fechando parênteses, vamos avançar na nossa mensagem. Aí Jesus chega no templo e expulsa aquele monte de vendedores e cambista. Por que eles estavam vendendo? Não. O pátio do templo era o lugar onde as pessoas compravam essas coisas. Não era normal. Mas o que estava acontecendo é que as práticas realizadas por aqueles cambistas e vendedores desonravam os princípios do templo, de respeito que deveria ter ali no templo. Então havia um desrespeito muito grande. E quando o Senhor Jesus lá viu que aquelas práticas estavam sendo desrespeitosas, ele rodou o baiano e botou todo mundo para correr. Então a gente precisa entender que isso se chama zelo santo. Isso se chama zelo santo com as coisas de Deus. A gente vai, quando a gente entende o zelo pelas coisas do Senhor, certamente vai trazer para as nossas vidas indignação e tristeza. Sabia disso? Quando a gente vê a realidade dessa riqueza que o Senhor colocou em nossas mãos, nos revelou como igreja do Senhor, e muitas vezes não sendo valorizada, sendo deturpada, sendo maltratada, sendo usada de forma indevida, isso certamente, quando nós somos zelosos da palavra de Deus, das coisas de Deus, isso traz para dentro de nós e deve trazer tristeza e indignação. Não raras vezes você vê, basta ligar a internet aí, que a gente vê tanta coisa indigna com o nome do Senhor envolvido, dizendo que é de Deus, mas Deus jamais quis aquilo. Grandes demonstrações de falta de zelo com as coisas do Senhor. E essas realidades a gente precisa entender e viver nas pequenas coisas em nossas vidas. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 12, 21. Diz o texto, quando Paulo escreve àquela igreja: receio que, ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês, e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade e da libertinagem que praticava. Ou seja, muita gente
já fazia parte da igreja de Coríntio, mas continuava a viver aquelas mesmas práticas mundanas, aquelas mesmas práticas de corrupção de suas vidas, aquelas mesmas práticas pecadoras. Então, Paulo, ele teve angústia, ele viveu essa angústia de ver uma igreja plantada, vivendo fora dos propósitos da palavra que lhes foi ensinada. Paulo vai aos Gálatas, a igreja da Galácia, no capítulo 4, versículo 19 e 20, ele diz: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa. Você sabe o que é dor de parto? As mulheres sabem, né? Quem não sabe já ouviu falar, que não é boa. Mas Paulo está dizendo aqui, ó, ele já sentiu a dor, e ele está dizendo, ó, novamente eu estou sentindo. Novamente eu estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Olha o zelo de Paulo em percebendo que aquela igreja da Galácia, né, estava ignorando e querendo viver e voltar a viver as velhas práticas da religiosidade, que ensinou vocês a viver esse evangelho. Vocês têm que viver o que eu os ensinei, como também homens maus, falsos profetas, entraram naquela igreja e assim querendo contaminar toda a sua estrutura. Paulo, ele vai aos Filipenses 3,18, e ele diz: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora vos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Vocês podem observar que tudo isso estava dentro da igreja, das nossas igrejas do passado, e que são realidades que nós vivemos hoje. Pessoas que são conhecedoras da palavra, mas não vivem o zelo pela palavra, não vivem uma vida zelosa através da palavra, e, por consequência, como foi dito, se a gente não tiver o senso de indignação, o senso de tristeza, nós estamos sendo coniventes com esta mesma situação. Essas porções da palavra de Paulo demonstram a amplitude e o zelo que Paulo tinha, e que nos deixou registrado aqui com a sua palavra. E isso, ele está querendo trazer para nós uma advertência. Estejam atentos com a sua vida espiritual. Estejam atentos com o cuidado que vocês estão tendo com a palavra de Deus. Estejam atentos ao que está acontecendo ao redor da igreja do Senhor, porque vocês são chamados, vocês são agentes para viver o meu zelo. O zelo que eu testemunhei, o zelo que eu declarei, que eu fiz e faço. Por isso, Jesus Cristo, no Novo Testamento, o salmista fala por Deus no Antigo, e no Novo Testamento vem Cristo e diz, ali em João, pois o zelo da minha casa me consome. Esse consumir é aquela inquietação que deve existir dentro do nosso coração, não é isso? Não apenas de ficar indignado. Quando nós ficamos indignados e não tomamos postura,
nós praticamente vamos viver no campo da indignação. Mas quando nós nos indignamos com essas coisas, quando nós não concordamos com essas coisas, a gente vai sofrer, a gente vai chorar, mas nós precisamos tomar postura de vivermos em defesa desse evangelho, sermos zelosos por esse evangelho e sermos canais de interferência, não é isso? Para que pessoas não sejam contaminadas por esse falso evangelho, por um evangelho mascarado, por um evangelho que contamina as bases do verdadeiro evangelho pregado pelo Senhor. Aí talvez você fale assim, mas o que é que eu faço numa situação dessa? Se você tiver uma vida digna, a sua vida digna, se você tiver uma vida ética cristã, zelosa, se você demonstra através das suas ações e reações comportamentos dignos com a palavra de Deus, se você faz com que as pessoas o verem passar, declarar, e ali vai uma pessoa de Deus, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, porque suas ações, as suas reações, as suas narrativas, os seus comportamentos revelam pessoas de Deus. E é assim que nós fazemos diferença na vida de pessoas, através do nosso testemunho. Muitos de nós não temos levado isso adiante. E, por consequência, existem muitas igrejas fracas, muitas igrejas doentes, muitas igrejas cheias de problemas. É por isso, meus irmãos, não tem outra palavra. Isso tudo acontece por falta de zelo com as coisas de Deus, zelo espiritual. Se nós queremos ser uma igreja que faz a diferença para a glória de Deus, uma igreja que contagia para a glória de Deus, uma igreja que alcança vidas para a glória de Deus, a gente tem que aprender a ser igreja. A gente precisa aprender a viver como igreja. A gente precisa zelar da igreja do Senhor, como o próprio Deus declara, eu zelo pela minha palavra. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque o mundo, ele vem de uma forma para minar toda a estrutura da igreja. Eu recentemente ouvindo um podcast que eu fiquei impressionado. Qual é o país mesmo? Na Coreia. Eu fui formado há 20 e tantos anos atrás, sobre a igreja na Coreia, que praticamente se declarava que 80% da Coreia, por força da igreja ser tão fervorosa, contagiou 80% do país. E esse cidadão, nesse podcast recente, ele falando que hoje a gente vive um mito da igreja da Coreia, porque hoje apenas 20% da população da Coreia é cristã. Você cair de 80 para 20 é uma realidade muito dolorosa. E por que isso aconteceu? A resposta vocês já sabem. Por falta de zelo, por falta de determinação, por falta de comprometimento, por falta de testemunho. E a igreja, quando o país cresceu e enriqueceu, o materialismo passou a imperar. E aí a igreja foi dominada pelo materialismo. Existem hoje o crente nominal. Eu sou crente, mas eu não vivo os princípios da palavra de Deus. Então, são realidades, irmãos, que a gente precisa ter muito cuidado para que essa falsidade não cresça no meio de nós. Para sermos zelosos,
Paulo, continua trabalhando já agora com a igreja em Roma. No capítulo 12, versículo 11, ele disse para aquela igreja, Romanos, igreja em Roma, não sejais descuidados do zelo, sede fervorosos no Espírito e servi ao Senhor. Não sejais descuidados no zelo. Ele está dizendo que a igreja do Senhor jamais pode ser tolerante com o pecado, interno ou externo. A gente precisa avaliar a nossa vida, os nossos passos como igreja do Senhor, os nossos comportamentos, né, como igreja do Senhor, como membro da igreja do Senhor, se nós estamos sendo zelosos. E qualquer que seja o comportamento, tudo que nós fazemos contra a palavra de Deus, contra o que o Senhor nos ensina em sua palavra, e somos desobedientes, nós estamos negligenciando, nós estamos descuidados do zelo. Seja também em relação a pecados pessoais, como também a pecados de terceiros, os quais nós conhecemos e muitas vezes interagem com nós, e nós precisamos ter sabedoria para aconselhar pessoas, para que pessoas façam o que é certo. É o chamado zelo sábio, a sabedoria do Espírito Santo que nós devemos buscar como igreja do Senhor. Se lhe falta sabedoria, peça a Deus que Ele lhe concederá gratuitamente, diz Tiago. Uma igreja zelosa é uma igreja que vive em sabedoria em suas ações. O crente sábio, ele leva sabedoria para dentro da sua casa, para dentro do seu trabalho, nos seus relacionamentos como igreja. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo no tempo, sabe de quê? Muito crente sabido e pouco crente sábio. Depois vocês pensem aí com vocês qual é a diferença de sábio para sabido. Porque tem havido muito crente sabido, principalmente para satisfazer os seus interesses pessoais. E a gente precisa eliminar isso e trazer de volta a pureza, a honestidade com o nosso relacionamento com o Senhor. Caminhando para o final, em 2 Coríntios 11, 2 e 3, Paulo ele declara mais uma vez, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas aí ele vem com a advertência. Ele estava preparado, mas ele vem com a advertência, uma consideração pessoal. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é simples, mas muitas vezes a gente se deixa corromper por coisas do mundo, com as astúcias enganosas de Satanás, e entramos numa derrocada de prejuízo. Cuide de sua vida espiritual, irmão. É uma riqueza que você tem. Não negligencie sua vida espiritual. Não perca o zelo com as coisas espirituais que Deus tem confiado a você por causa de pequenos problemas, por causa de um conflito A ou B com alguma pessoa, algum irmão. Que isso tudo seja usado, todas essas situações, para você testemunhar o seu zelo com as coisas de Deus. Paulo, quando ele via toda essa desconstrução das coisas de Deus, toda essa prejudicialidade que estava sendo
apresentada ali de uma forma tão alastrada, e que acontece nos tempos atuais, quando nós vemos a profanação das coisas de Deus, a falta de uma purificação pessoal da igreja e talvez de muitos de nós com as coisas de Deus. Aí sabe o que é que Paulo falou ali nos Efésios? E que eu quero compartilhar para vocês, com vocês, para que a gente encerre a nossa reflexão. Paulo, ele disse uma palavra muito poderosa em Efésios 3,14. Sabe o que é que ele diz? Diante do excesso de zelo com as coisas de Deus, ele falou assim, ó, por essa causa eu me ponho de joelho. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Essa causa que foi retratada aqui, de tantas coisas contrárias aos ensinamentos de Paulo, e ele vendo que as igrejas estavam corrompidas em suas ações, que os crentes estavam corrompidos em suas ações, Paulo nos dá uma lição. Talvez eu não possa resolver, mas o que eu tenho que fazer é testemunhar com o meu testemunho. Mas por esta causa eu me ponho do joelho. Eu vou clamar ao Senhor, que o Senhor traga entendimento, que o Senhor mude o pensamento das pessoas, que as pessoas valorizem a palavra de Deus, a começar pelo testemunho que eu dou através da minha vida. Hoje o tempo do Senhor, e esse tempo que nós vivemos, reclama de nós boas condutas cristãs. Reclama de nós percepção dessas realidades que nós estamos enfrentando. E reclama de nós que por esta causa a gente se coloque de joelho. E a gente jamais negligencie apenas dizendo que está errado, que está feio, que não está certo. Nossa indignação, isso não vai resolver o problema. Mas sim, quando a gente se põe de joelho e clama ao Senhor, misericórdia, para que a igreja do Senhor se desperte e tenha zelo com as coisas do Pai. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Aleluia, amém? Glória a Deus. Os irmãos vão estar zelosos com a coisa de Deus. Sejam zelosos. A nossa riqueza está no zelo com as coisas de Deus. Pai, obrigado, Deus. Nós só temos a te agradecer. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos despertado, através da tua palavra, para vivermos, Senhor Deus, dignos do Senhor, valorizarmos a tua palavra, valorizarmos, Senhor Deus, a salvação, valorizarmos uma nova vida, valorizarmos, Deus, a oportunidade de te servir, valorizarmos o chamado para sermos igreja, valorizarmos, ó Deus, os teus ensinamentos na nossa vida, no seio da nossa família, no nosso trabalho, que nós possamos, através desse zelo, enfrentar todas as situações que envolvem as nossas vidas, que nós possamos vivermos zelosos do Senhor, sentindo as dores, como Paulo declarou aqui, que outra vez ele sentia dores de parto, por causa, Senhor Deus, dos comportamentos indignos de muitos irmãos, de muitas igrejas. Pai, em nome de Jesus, nos faz despertar para o testemunho, nos faz despertar, ó Deus, para nos colocarmos de joelhos, Senhor Deus. Por esta causa nós nos colocamos de joelho, para podermos, Senhor Deus, pedir misericórdia, mas também que o Senhor não nos deixe cair nesta tentação da fraqueza e da negligência com a tua palavra, mas que através do teu revestimento, da direção do Espírito Santo, da capacitação do Espírito Santo, nós possamos viver realmente como zelosos do Senhor e da tua palavra. Abençoa a tua igreja, Deus, em tudo. Conceda a graça. E assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Podeis encerrar, irmãos. Eu quero passar só uma informação aqui para os irmãos. Toda a igreja